Boa noite, Estamos. pessoal. Estamos aqui em mais uma live. Desculpa, Catitas. Só para dar boa noite aqui para a nossa audiência, pessoal do rádio, pessoal que nos acompanha no YouTube. Estamos aqui com mais um convidado. Catita, por favor, faça as honras. Boa noite, nossos ouvintes da rádio, nossos seguidores do pastor Sandro Rocha, que está aqui conosco. Primeiramente, eu quero agradecer, pastor, a oportunidade, a honra de ter nos dado a sua presença aqui. Como lhe falei na nossa visita na sua cidade, em Guaratuba, nós somos um canal pequeno, mas com muita vontade de trabalhar, né, pelo nosso país, de mudar e levar a verdade para a casa das pessoas, e tê-lo aqui hoje é uma oportunidade única. Então, nós agradecemos muito a sua presença aqui, e eu gostaria que o senhor se apresentasse, né, para o nosso público, que alguns ainda não lhe conhecem, começando a falar quem é o pastor Sandro Rocha. Por favor. Eu sou atleticano, palmeirense. Vê aí que eu sou um vencedor, né? As últimas 2 semanas, 2 títulos, né? Então eu sou um cara de sorte? Não, eu sou um cara que faço boas escolhas, né? Tenho bons times. Sou pastor evangélico, né? Muitos anos. Tenho algumas igrejas. Tenho um canal, né? No YouTube, onde funciona a minha igreja virtual. Sou assistido em média por 3.300.000 pessoas a cada 27 dias, segundo o YouTube, né? Então tem uma certa visibilidade. Gosto de política, né? Sou de direita, sou bolsonarista, e gosto das coisas corretas, né? Tenho o hábito de falar um pouco sobre geopolítica, não tenho formação nisso, né? Eu sou um pastor, sou teólogo, enfim, mas gosto de conversar, tenho bons amigos, tenho boas relações com todo mundo, converso bastante, né? Enfim, e gosto de meter o meu dedo em tudo que posso e alcanço, né? Então esse cara aí sou eu. Que bom. Edu. Sim, pastor, vou começar com uma pergunta um pouco controversa, para dizer o mínimo. Qual a sua visão a respeito dos futuros presidenciáveis que vão concorrer com o nosso presidente na próxima eleição? Eu acho que eles estão brigando para escolher quem vai perder, né? Quem vai perder de mais e quem vai perder de menos. Minha visão na minha opinião é assim, a gente não pode tapar o sol com a peneira, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É óbvio que a gente vive hoje numa democracia, que a gente tem uma série de sombras lançadas sobre os meios, né? É óbvio. Mas uma coisa, quem anda na rua, como eu ando na rua, né? Eu não sou um cara que vive atrás do computador ou atrás do celular, né? Só na minha igreja virtual eu tenho mais de 5.000 ovelhas, né? Como eu disse para você, eu alcanço mais de 3 milhões de pessoas a cada 30 dias, então eu converso com muita gente, eu tenho a oportunidade de saber o que as pessoas pensam, de saber o que as pessoas acham, de observar, eu sou um bom observador, né? Então, o prisma no qual eu consigo ver, os meus olhos veem hoje, eu até fiz uma aposta aqui, eu só gosto de contar piada, espero que você não né, fique constrangido com as piadas que eu conto, né, eu gosto de falar umas coisas. Eu disse que o Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno com 80%, se for justo, né, ele ganha no primeiro turno com 80%, né, e a gente está vendo aí alguns candidatos, como o Pachequinho, por exemplo, né, que é uma vergonha para Minas Gerais, o povo de Minas Gerais tem vergonha dele, né, do que ele está fazendo, as pessoas falam isso para mim, né, que tem vergonha dele, que se arrepende de não terem votado na Dilma, porque ele se elegeu porque ficou entre ele e a Dilma em Minas, e o povo, para não querer eleger a Dilma, votou no Pacheco, por falta de oportunidade, vamos colocar assim, ou de opção, né? E aí a gente tem um Lula que, né, coitado dele, né? Eu tenho pena do Lula, a gente tem o Sérgio Moro, que na minha opinião para o futuro ele vai incomodar bastante gente, né? Ele é aquele elefantinho na loja de cristal, né? É a minha opinião, claro. E aí a gente tem outras figuras como Ciro Gomes e como outros caras, como Simone Tebet, por exemplo, né? Como ontem eu brinquei até do Randolfo Rodrigues, né? Que vai se candidatar pela rede, a mamãe Dino vai se aposentar, né? E virar o Randolfo. Mas são pessoas que vêm principalmente porque a grana
partidária é bilionária, né? Então, muita gente vem, como o próprio Dória, por exemplo, né, numa disputa aí com o Leite, eles disputando quem vai ficar, né, quem vai perder para o Bolsonaro, né? Todo mundo sabe disso. Mas o que está em questão, o que está em jogo aí é o valor bilionário que os partidos estão disputando de dinheiro, e por isso eu acredito que vai ser capilarizado isso, que nós vamos ter muitos candidatos, que não vai ser centralizado em segunda via e terceira via. Eu não acredito nisso. Eu acho que vai ser capilarizado, a gente vai ter muita gente saindo candidato a presidente, né, justamente em função disso, de trazer a verba para o seu partido, né? E a gente se for tudo como a gente imagina, tudo honesto, à luz do dia, tudo certinho, dificilmente o Bolsonaro, em função da grande quantidade, né, e da distribuição dos votos entre eles, provavelmente o Bolsonaro faz mais de 50% dos votos no primeiro turno, na minha opinião. Perfeito, Catita. Pastor, o tema da nossa live hoje, né, seria qual é o papel da igreja na construção de uma sociedade conservadora. Qual que é a sua opinião a respeito dessa participação da igreja? De que forma que a igreja pode contribuir para uma sociedade conservadora? A história conta isso, né? A igreja é o último bastião conservador do mundo, né? Hoje, a nova ordem mundial, que muita gente acha que não existe, essa esquerda mundial, né? A gente olha para a China, por exemplo, como é o exemplo, eu acho que mais latente diante dos nossos olhos, e a gente vê a China tentando destruir a igreja de toda forma, inclusive literalmente, né? Destruindo igrejas, construções, mandando pastores para campo de concentração, né? Se pegar você com uma Bíblia, você vai preso, fica 3 anos na cadeia. Por quê? Porque eles sabem que a igreja é o último bastião da família e que a igreja faz com que as pessoas sejam capazes de dar a sua vida pela sua liberdade. Quem ensina isso é a igreja, né? Abrir mão da sua vida pelo que você acredita, pela sua fé, né? Então, o problema, na minha opinião, é de que tipo de igreja a gente está falando. Na minha opinião, eu acho que esse que é o problema, porque as pessoas que não é que eu quero usar uma palavra correta aqui para não ser, né, não usar uma palavra pejorativa, que não conhecem a igreja com mais profundidade, né, os furões do poder das igrejas e tal, acha que a igreja é de direita e conservadora, mas na sua maioria não é. Olha aí a Assembleia de Deus Madureira, por exemplo, né, ontem até eu vi o nosso novo ministro do STF, né, falando do deputado do Rio de Janeiro, falou no nome do cara, que é filho do dono, né, da Assembleia de Deus da Madureira, porém o cara é parceiro da Dilma e do Lula. Sempre foi, nunca fez questão de esconder isso, entendeu? A gente vê, por exemplo, no Nordeste, os presidentes, porque eu vou citar um exemplo da Igreja Assembleia de Deus, por exemplo, que é a maior igreja pentecostal era, né? Agora não é mais, mas enfim, era. Que detém muitas igrejas no estado, e cada estado tem a sua convenção estadual e cada um tem o seu presidente. E esses presidentes, por exemplo, no Nordeste, são os caras que elegem o Renan Calheiros, que elegem o Humberto, que é do PT, né, conhecido como Vampire, né, o bichinho lá, né? E então, por quê? Porque rola grana. Rola muita grana, rola muita corrupção, entendeu? E aí os caras, é difícil até de você acreditar que é um cara de esquerda, que é socialista, que é a favor do aborto, que é a favor do casamento gay, do liberalismo e da desconstrução da família, suba no púlpito de uma igreja e peça voto. Mas isso, infelizmente, é muito mais comum do que imagina a nossa filosofia, dependendo da quantidade que o cara tenha de dinheiro para gastar. Né? Pastor, pegando um gancho na sua explicação aqui, se me permite, eu queria fazer uma pergunta mais específica agora. Como que essa pauta globalista, o marxismo cultural, como que isso influencia os seus fiéis diretamente, as pessoas com as quais o senhor tem acesso direto? Não influencia, porque quem é cristão não se envolve com isso. Agora, nós temos uma gama de pessoas que convivem em determinadas igrejas, porque você olha, por exemplo, a igreja, não queria falar nome de instituição, mas a igreja progressista. Né? A igreja progressista são igrejas como igrejas presbiterianas, anglicanas,
luteranas, e nessas anas aí elas são todas progressistas. Você vê a igreja luterana, por exemplo, a pastora que ganhou a eleição no Brasil, na Convenção Brasileira de Igrejas, é uma mulher e ela é gay. E ela aplicou sobre as igrejas, então, um novo conceito de pastor gay. Mulher casada com mulher, homem casado com homem, liberou geral. E a igreja luterana, não preciso te falar, é uma das igrejas mais antigas do mundo, criadas em Lutero em 1500. Né? Então, estas raízes que trazem essa genética não pentecostal são as igrejas progressistas na sua grande maioria. A gente teve hoje, por exemplo, um pastor muito famoso aí de São Paulo, que está muito forte aí nas redes sociais, né, expulso da convenção das igrejas batistas por ser progressista, né? Gerou um escândalo aí, mas o cara foi expulso, porque também vem com esse progressismo e essa agenda toda pautada aí de inclusão que não existe na igreja, não existe na Bíblia. Então, as igrejas pentecostais nós não estamos falando de igrejas neopentecostais, que tem uma diferença aí muito grande. As igrejas pentecostais tradicionais não se misturam com esse tipo de pauta ou de assunto. Então, isso gera ojeriza, isso gera ânsia de vômito, isso gera rejeição, né? Porque as pessoas não aceitam. E eu vou dizer para você, as igrejas hoje pentecostais tradicionais são 90% das igrejas do Brasil. Perfeito. Catita? O pastor comentou a respeito, né, da nomeação do André Mendonça, que é um pastor. Na sua opinião, né, o senhor acha que ele fará um trabalho, né, usando esse lado de pastor? Porque nós sabemos, né, que teoricamente o pastor ele vai agir com justiça até por questão de princípios. E o que a gente vê é que, às vezes, o povo brasileiro está muito assim, que vê que a pessoa entra lá e é mordido, picado pela mosca azul. E a pessoa se transforma. O pastor acredita que ele, sendo um pastor, o terrivelmente evangélico, como o nosso presidente sugeriu, ele fará um trabalho assim? Porque se olharmos a sabatina dele, ele, em alguns pontos, ele foi contrário a tudo que o presidente prega. Qual que é a sua opinião a respeito dessa nomeação de um pastor? Na verdade, ele falou a mesma coisa que eu falaria. O apóstolo Paulo nos exorta dizendo, seja sábio com sábio e tolo com tolo. Se ele vai lá e fala tudo o que ele pensa, os caras não põem ele para dentro. Então ele seria um idiota se ele chegasse lá. Ele é político, né? Entendeu? Sim. Ele foi político. Então, na minha visão, eu até conversando com uma pessoa ontem, que é do ramo aí, né? A gente estava conversando sobre isso. O que ele vai fazer de diferente, ou qual a diferença que ele vai fazer no Supremo, se é que ele fará, né? E eu disse o seguinte, quebrou-se ontem um grande paradigma, gigantesco, né? E se você parar para pensar um pouquinho só nos processos que o ministro Marco Aurélio geria, né? Porque lá é uma questão de gestão, né? Que ele geria, né? Que ele cuidava, que ele observava. As mudanças que vão haver nestes processos. E eu vou dizer para você que ele já vai, assim que ele assumir, né? Já vai começar a mudar de uma maneira, e eu, você sabe, você já me conheceu, sabe como eu sou capaz de apostar, entendeu? Que as pessoas, que tem gente já no Brasil, em Brasília, que está com dor de barriga, entendeu? Desesperado porque vai para a cadeia. Então, eu vou dizer para você, conhecendo o ministro como eu conheço, né? O seu caráter, a sua família, quem ele é, né? Eu vou dizer para você que sim, ele vai mudar tudo. Sim, ele é um cara extremamente honesto. Sim, ele é um cara de um caráter ilibado, entendeu? Ilibado. Quando você conversa com ele, é uma coisa assim que transcende, é transcendental, do físico para o espiritual. Entendeu? Então, eu acredito, na minha visão, que quebrou-se, então, esse grande paradigma de esquerda, que a gente sabe que o Supremo foi constituído com pessoas com uma tendência de esquerda, né, nos últimos 16 anos,
E talvez, eu acredito até que alguns vão mudar, porque ele vem para o mesmo grupo do Marques, né? E eu acredito que isso vai fazer mudar muita coisa lá na turma na qual ele vai passar a participar, na minha opinião. E talvez ainda final de ano a gente não veja nada disso, mas assim que começarem os grandes embates e debates dentro do Supremo, né? Quando depender do voto dele, você pode ter certeza que a Bíblia vai estar em primeiro lugar, sem nenhuma sombra de dúvida. Agora, ele não podia chegar para os caras e falar: ó, gente, eu vou lá, vou pôr todo mundo na cadeia, porque eu sou o cara mesmo, né? E para mim é Deus acima de tudo, Brasil, né? Deus acima de todos, Brasil acima de tudo, e tamo junto, é nós ou faca na caveira. Se ele fala isso, ele não entra, entendeu? Eu também achei isso. Então, ele, por ser um cara extremamente inteligente, né? Extremamente inteligente, dirigido por Deus, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Nunca duvidei de que ele entraria, né? Nunca duvidei. Pelo contrário, tenho até um churrasco que eu ganhei em função disso, né? Que alguém quis apostar comigo e perdeu. Então, eu acredito que ele vai fazer uma grande mudança e essa é só uma das mudanças que virão, né? Eu acredito que em função de toda essa situação aí, a gente vai ver a PL que foi apresentada da PEC da Bengala vai cair, né? Ela vai passar no Congresso e eu acredito que aí começo do próximo ano aí que vem, na próximo mandato, a gente vai trocar mais dois e vai ser, não tem choro, né? Não vai, é isso que vai acontecer, na minha opinião. Que ótimo. Edu? Sim, perfeito. Pastor, eu tenho uma pergunta um pouco intrigante aqui, até para instigar a nossa audiência a pensar um pouco mais a respeito. O nosso presidente, ele tem um alinhamento claro com a ala evangélica, tem toda uma ideologia que ele demonstra compartilhar, mas ao mesmo tempo se denomina católico. Até que ponto, na sua opinião, isso é um alinhamento político unicamente para angariar votos e eleitores, ou é um alinhamento de fato ideológico da parte dele com a ala evangélica? Muita gente já me perguntou isso, né? E acaba se questionando. Para mim, na minha opinião, eu falo sempre o seguinte: quando você vai escolher um cara para votar, ele pode ser espírita, porque o espírita é cristão. Ele pode ser um católico, porque o católico é cristão. Ou ele pode ser um evangélico. Não tem necessidade do cara ser um evangélico, porque tem muito evangélico que não vale absolutamente nada, principalmente alguns no Congresso, né? Se trocado por lixo, você vai, né? Tem que voltar troco ainda. Então, a religião não influencia as pessoas nesse aspecto. Quando eu olho para o Bolsonaro, eu vejo o Bolsonaro um cara em transformação. É isso que eu vejo. O Bolsonaro entrou uma pessoa na presidência da República e quando ele sair, ele vai ser outra pessoa. Então, muitos conceitos deles estão sendo transformados, né? Ele sempre fez questão de afirmar que ele é católico, né? E eu acho isso muito legal, muito legal. Ele tem uma afirmação de fé muito bacana, mas ele sabe, e todo mundo que tem um pouco mais de conhecimento sabe, que os evangélicos já são maioria no Brasil faz muito tempo, né? Se você olhar o IBGE, você vai ter acesso, se você pesquisar, o último censo casa a casa que foi feito de todo o Brasil é do ano 2000. E se você olhar, inclusive saiu na revista Isto É, na Veja, na época, né? Eles diziam que os evangélicos, você veja, no ano 2000, eram 21% da população brasileira. E que as igrejas evangélicas cresciam 19% ao ano. Se você for um bom matemático e fizer uma conta, você vai saber quantos evangélicos existem hoje no Brasil. Não é interessante para ninguém discutir esse tipo de assunto. Porque você vê o Ibope, você vê quando o Papa, por exemplo, há pouquinho tempo veio no Brasil, eles disseram que tinha 18% de evangélico no Brasil. A minha igreja cresce quase 300% por ano. Só a minha, né? Então, se o IBGE ou o IBGE é mentiroso, ou o Ibope é um fanfarrão, né? Mas se o Ibope falasse a verdade, o nosso presidente seria o Haddad. Então, eu não acredito no Ibope, eu acredito no IBGE, que é um dado comum. Se você trazer de lá para cá, dá 86% do povo, que hoje é evangélico. Então, quem tem nas mãos a estatística, hoje, quem tem nas mãos dados estatísticos, sabe quem comanda o país hoje de maneira muito clara. Então, aqueles que não se alinham, infelizmente,
20% é muito voto, né? Principalmente quando todos votam, e não sei se você sabe, mas o PT tem 13% dos votos no Brasil, cativos, né? 13% são de esquerda e são do PT. Agora divididos com o PSOL e seus aliados aí, né? Mas 13% dos votos a nível de Estado é uma conta que o PT faz. Eu sei porque eu trabalhei no PT, né? Fui assessor político durante um período da minha vida, então eu conheço essa estatística deles muito bem. Então, é apenas 13%. E nós temos perto de 83% do Brasil é conservador cristão. Então, é aquela história do cavalo, né? Quando o cavalo souber a força que tem, você não amarra ele em qualquer cadeira. E o que eu vejo hoje é isso. Então, o presidente Bolsonaro, ele diz ser católico, porém você não vê ele indo na igreja católica, você só vê ele indo na igreja evangélica. Então, ele tem esse conceito de nação, ele tem esse conceito de um por todos e todos por um, né? E eu não vejo problema absolutamente nenhum nisso, muito pelo contrário. Eu acho que isso é uma coisa boa no coração dele, porque afinal de contas todos, né, nós cristãos somos irmãos e marchamos num caminho só. Então eu não vejo nenhum tipo de problema com isso. Eu acho que as Pastor, pessoas estão você não vê procurando que isso pelo mesmo. também pode aparentar ser uma jogada política também nesse aspecto? Sem desmerecer tudo que o senhor falou, concordando até mesmo, mas de certo modo não pode parecer uma jogada política? Eu não diria uma jogada política. Eu diria a questão de sabedoria. Vou dizer para você a mesma coisa que eu falei do André Mendonça. Entendeu? É uma questão de sabedoria. Você ser evangélico é você ser cristão. Então, quem faz separação entre as pessoas é o PT. Nós não podemos fazer separação. Entendeu? Então, quem iniciou com essa conversa de você para cá, vocês, nós, eles, foi o Hitler. Né? Foi ele que começou com essa conversa. E sendo alinhada e apertada com esses caras. Então, para nós, que somos praticantes, porque nem todo mundo que é cristão é praticante, quem é praticante, isso não importa. Então, isso não é um demérito. Entendeu? E, claro, eu acho que você tem razão e pode sim ser affair, né? Então, eu acho que a palavra seria isso, né? Um affair político. Eu acho que pode ser sim. Você não está de todo errado, na minha concepção, não está de todo errado. Perfeito, Catita. Agora eu quero mudar um pouquinho, pastor. Eu acompanhei aí esses últimos dias as suas redes sociais e como já conversamos aquele dia pessoalmente, né? O pastor é muito assim direto, sincero, né? Dá para ver isso nos seus olhos verdes, vamos dizer assim. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi aquele acidente de trânsito da irmã, né? Que o pastor foi lá para dar uma assistência para ela, e até eu comentei, o pastor tá rindo, né? Porque ela caiu lá na ribanceira com o carro dela, e o pastor, né, naquele momento ali, acalmando ela com o seu sorriso, com o seu bom humor. É nítido que o pastor é um fenômeno nas redes sociais, dados aos seus seguidores, que alguns são suas ovelhas e uma grande maioria talvez não, sejam os fãs, assim como eu, que sou fã, né, do seu trabalho. Ainda. Sou fã, Ainda não. sou fã do seu trabalho. Curitiba, a igreja de Curitiba Você vem está aí, instigando né? a minha capacidade, cuidado. Longe disso. Mas, assim, o pastor é um fenômeno nas redes sociais, onde vai é sucesso. Como que é lidar, né? Porque existe uma fama, não adianta, não dá para negar, existe uma fama. O pastor Sandro Rocha hoje é um fenômeno. Como lidar com a fama sem se afastar desse caminho, né, de Deus, da igreja? Como que é isso? Na verdade, eu até, quando a gente conversou, eu disse para você que eu não vejo dessa maneira, né? Com toda sinceridade, não vejo dessa maneira. Eu continuo sendo a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas, entendeu? Tenho um norte e eu caminho em cima disso, né? Trabalho muito, né? 13, 14 horas por dia, todo dia. Tenho uma equipe maravilhosa que trabalha comigo, que me ajuda demais, porque sozinho eu não poderia fazer o que eu faço, né?
E, e eu acho que está gerando, tem algumas coisas que Deus faz brotar no coração das pessoas. Né? Algum tempo atrás, Deus falou comigo e eu falei isso, que nós teríamos várias manifestações no país quando a gente não tinha, né? E eu disse que nós teríamos três e cada uma seria maior que a outra, até a última queria culminar numa gigantesca, como de fato se deu exatamente da maneira que Deus me falou. E eu disse que o Espírito Santo de Deus seria soprado por Deus no coração das pessoas, fazendo com que elas tomassem uma posição. Então, a palavra de Deus, ela fala isso, né? Que o Espírito Santo de Deus move o coração das pessoas no caminho que Deus quer que elas andem. É assim que eu vejo, né? Então não é mérito, não é mérito, não sou eu que sou um bom comunicador, não sou eu que, quando oro, Jesus faz milagre. Eu conheço muito bem o meu lugar e sei que tem pessoas por aí que são muito melhores que eu, né? Tenho essa consciência. Então eu fico numa boa aqui, né? Torcendo pro meu Palmeiras, torcendo pro meu Furacão, entendeu? Comendo churrasco e fico de boa e não esquenta a cabeça com esse negócio, não. Então você tem uma visão, como você me disse aquele dia, né? Você do outro lado vê as coisas de uma maneira, eu daqui vejo de outra. Então eu continuo olhando para o meu celular, vendo o meu celular, né? Que são três, né? Nas três plataformas que eu trabalho, vendo os meus celulares sozinho no meu escritório, dando risada com as coisas, às vezes brigando com alguém que enche meu saco, né? Falando uma coisa aqui, outra ali, mas para mim continua exatamente a mesma coisa. Então, para mim, continua exatamente a mesma coisa. É isso que eu tenho a dizer para você. Não mudou nada. Obrigada. Edu? Eu vou agora partir para um outro ponto. Bom, pastor, a gente está vivendo um momento de crise nos últimos 2 anos com essa pandemia, e agora vem a crise financeira também, a recessão, tudo isso. E eu creio que tem uma tendência das pessoas se aproximarem mais da religião, se apoiarem mais na fé durante períodos difíceis. Então, a minha pergunta para o senhor acredita que isso é uma tendência por conta da situação que nós estamos vivendo no momento e que as pessoas tenderão, então, a se afastar uma vez que a situação volte a uma suposta normalidade parecida com o que tínhamos antes? Acho que não. Eu acho que as coisas são muito diferentes e elas estão mudando rapidamente, na minha opinião. Quem é cristão acredita na volta de Jesus. Jesus um dia vai voltar para buscar a sua igreja, né? Isso está sendo pregado aí há 2000 e tantos anos. E os sinais que foram deixados pelo Senhor na sua palavra estão se cumprindo, estão acontecendo. E as pessoas estão percebendo isso. Eu acho que a pandemia, ela veio para amolecer um pouco o coração do povo, né? Muita gente perdeu entes queridos, amigos, pessoas aí que convivia, que conhecia, né? Desculpa. E isso talvez tenha amolecido um pouco o coração das pessoas e feito, e claro que isso não é para todo mundo, com que algumas pessoas percebessem que as coisas não são bem assim da maneira que eles pensam, né? Então a pandemia lembrou as pessoas que eles não são eternos, nós somos, como ser humano, somos frágeis, né? E se você respirar no lugar errado, você vai morrer. E você precisa saber para onde você vai. Então eu creio que muita gente, muitos meninos, por exemplo, aí, que eu acho que esse é o fenômeno, muitos meninos na faixa dos 20 anos, 17 anos, 20 anos, meninas, né? Meninos, meninas, que tinham esse desejo no seu coração de conhecer o mundo, né? Eu vou sair da igreja, eu vou conhecer o mundo e depois eu venho para Jesus, e entenderam que talvez não dê tempo. Então, com esta visão, né? E eu vou dizer para você que, como eu disse para todo mundo, o negócio nem começou a apertar ainda, né? Ainda nem começou, porque tem gente que acha que nós estamos vivendo o apocalipse, né? Eu falo isso sempre aqui. Mas aqui na minha casa a gente costuma comer costela de fogo de chão e tomar Coca-Cola gelada. Se isso é apocalipse, o inferno não existe, né? Nem começou. Ainda nem começou. Os caras vão ver o que é. Aí começo de janeiro, aí, por exemplo, está marcado aí, né? Segundo vários analistas, é uma guerra mundial. Quando a Rússia pode atacar a Ucrânia,
a China pode invadir Taiwan, né? É uma coisa de proporções bíblicas que vai acontecer no mundo, recessão, né? Uma série de coisas, quem sabe até essa guerra respingue no Brasil. Então, a gente pode ficar muito pior as coisas ainda do que está. Não aconteceu nada ainda, porque ninguém está passando fome, né? Todo mundo recebeu auxílio na recessão. Então, a gente aprendeu o que significa o home office, que ninguém sabia, né? Então, a gente teve um crescimento na internet, né? E aí sim, eu acho que caberia como resposta naquela tua pergunta em função da pandemia. A gente cresceu em 6 meses, 30 anos, né? Porque a gente vê pessoas que eram analfabetas hoje mexem, entram no YouTube, assistem vídeo, abandonando a Globo. Nós crescemos em 6 meses, um ano de pandemia, que nós, se ela não houvesse, ia demorar 30 anos para ver essa aceleração no crescimento da cultura e do conhecimento das pessoas, né? Então, a resposta é sim e não, né? Eu acho que sim, em função da dificuldade que as pessoas passaram e eles passaram a entender que eles precisam de Deus e que sem Deus ninguém é absolutamente nada, né? E não, porque afinal de contas Deus sempre esteve presente, a sua igreja sempre teve um número, né, uma quantidade de pessoas e ela não aumentou muito não, né? Eu acho que o que está acontecendo é que as pessoas que estavam um pouco frias foram aquecidas em função do momento, é o que eu acho. Obrigado. Catita, vai lá. Então, sou atleticana também, pastor, né? E Só agora isso. eu só a ter, rubro-negra, né? Existem mais laços entre nós do que possamos imaginar, até mesmo com relação a Cracóvia, né? Toda essa Ucrânia, né? Oh. Mas olha só, a minha pergunta agora é um pouco mais divertida, né? Eu volto lá atrás nas questões das tretas da internet. É claro que a gente não agrada a todo mundo, né? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. E o pastor, ainda que tenha um trabalho magnífico, brilhante enquanto pastor, suas ovelhas, eu vejo assim que existem pessoas que insistem em criticá-lo, né? Em falar coisas assim absurdas. Isso em algum momento lhe desmotiva ou lhe causa até uma certa depressão, se é que é esse o termo, porque hoje a gente vê as pessoas cancelando as outras por opiniões diferentes. Como que é para o pastor lidar com essas situações de pessoas que o criticam até de forma vil? Na verdade, eu vou usar uma frase do meu presidente para responder a tua pergunta. Quando alguém perguntou para ele, dizendo assim, presidente, o ministro Dias Toffoli disse que eles são o poder moderador do Brasil. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Ele disse, coisa idiota não se comenta. Perfeito. Entendeu? Então, o idiota ele vai ser sempre idiota. E a gente está rodeado de idiotas. Às vezes você tem azar de tropeçar num deles. Entendeu? Mas se você não souber lidar com os idiotas, que tipo de gente é você? Né? Você vai ficar triste porque nós tem um idiota no mundo? Né? Então eu acho que é uma questão eu brinco sempre com a galera, né? Que eles falam sobre a depressão. Ah, pastor, porque você tá triste? Eu falei, cara, eu fico triste. Eu fico chateado, né? Às vezes acontecem coisas na minha vida que me deixam chateado, que me deixam brabo, né? O bravo, se você preferir, que eu tenho vontade de pegar alguém pelo pescoço, bater, matar, eu tenho vontade, né? Eu só não faço porque eu não posso, porque é pecar, mas vontade eu tenho, né? Mas é o que eu falo para você, eu fui criado num mundo diferente deles, né? Eles vivem num mundo paralelo diferente do que eu fui criado. Eu fui criado no outro mundo. Então isso aí para mim eu brinco sempre que idiota como esse eu tava acostumado a dar beijo no café da manhã, entendeu? Isso aí não, tranquilo. Eu costumo dizer para idiotas como esses, né, que do pescoço para baixo tudo é canela. Então, se quiser brigar, venha, né? Mas olha só, eu gostaria de comentar contigo, até porque vai bem de encontro a essa sua resposta. Uma das suas ovelhas, a Rosemarie Souto,
comentou aqui que o pastor é o Bolsonaro do Evangelho. Estou lisonjeado, né? Quem me dera. Sabe o que eu penso? Eu penso assim, ó, Kátia. Em função de eu ter uma grande visibilidade, né? E de eu chamar a atenção em função das tretas que eu arrumo, né? Porque eu sou treteiro, você sabe disso, você me acompanha, você sabe, né? Eu arrumo treta com todo mundo. Esses dias eu arrumei treta com um cara lá do Supremo, você sabe, né? Até falou de mim lá e tal, né? Quando tava falando, falou de mim e tal. Então, eu sei do alcance que eu tenho, as coisas que eu falo, o alcance que eu tenho. Eu sei disso muito bem, né? Sim. Mas eu não sou idiota, né? Não nasci ontem e não estou aqui por acaso, entendeu? Então, eu sei muito bem o que eu falo, eu penso antes de falar, eu nunca dou uma resposta, né? Tipo, descarga de vaso sanitário, né? Né? Não sou esse tipo de pessoa. O que eu falo, eu penso bem antes de falar, né? E quando falo, assumo a responsabilidade das coisas que eu disse. Nunca corro, né? Por isso é muito difícil eu pedir desculpa para alguém. Muito difícil. Porque quando eu falo, eu quis falar, né? Eu não tenho aquela coisa, pô, desculpa, eu não queria. Não, eu não tenho esse tipo de situação comigo. Quando eu falo, é porque eu quis falar mesmo, entendeu? Não tenho esse tipo de problema. Então, por eu ser esse cara, eu falo, às vezes eu cometo sincericídio, né? Eu sou sincero demais, eu não minto, eu sempre falo a verdade. Doa quem doer, inclusive se for doer em mim, né? Mas é a verdade, eu falo sempre, né? Isso, entendeu? E então eu não tenho muita dificuldade com esse negócio aí, porque para mim eu acho que não, né? Eu acho que tem muita gente muito melhor que eu, na minha opinião, só que não tem tanta visibilidade. E aí a gente volta lá atrás, é aquele negócio de Deus ter escolhido você para fazer um negócio e daí você fica em evidência porque Deus quis, é só isso. Tá, continuando, como que o pastor vê essa questão das armas, do armamento, sendo um líder religioso? Qual a sua opinião? Eu fico com Jesus. Jesus disse assim: ó, chegará um tempo em que você venderá a tua capa e comprará uma espada. Eu fico com Jesus. Pastor, até aqui uma pergunta da Ana, de Salvador, nossa querida Bahia, que padece nas mãos de um governo, de um tiranete, né? Como todos nós sabemos, eu tenho que remarcar isso aqui, né? Mas enfim, a Ana pergunta: o que o senhor acha dessas pessoas que afirmam que Cristo era comunista? Eles são idiotas. Então, Ana está respondido, eu concordo Jesus também, não era vagabundo, irmão. curto e Comunista é direto. vagabundo. Comunista vive do dinheiro dos outros. O comunismo se empenha em dividir aquilo que não é deles, né? Jesus Cristo trabalhou a vida inteira. Jesus Cristo não era comunista. Jesus Cristo nunca foi um hippie que andou de vestidão, sandalhão, cabelo comprido e falava paz e amor. Quem fala isso é um imbecil e não conhece a Bíblia. Quem conhece sabe que ele nunca foi isso. Jesus sempre foi a favor de trabalhar, sempre trabalhou a vida inteira. Seu pai morreu muito cedo. Jesus assumiu sua família porque era o filho mais velho de Maria, né? E tinha 5 irmãos menores e 4 irmãs. Precisou trabalhar para sustentar. Trabalhou como carpinteiro, né? Isso é comprovado histórica e cientificamente em função da quantidade de horas que ele levou para morrer pregado na cruz, em função da sua formação física, né, corpórea, muscular, óssea, por causa do trabalho pesado que ele desenvolvia. Então, Jesus nunca foi, não é e nem vai ser comunista. O comunismo é um troço do diabo e não tem nada a ver com o cristianismo. E para aqueles também, pastor, nessa mesma linha, já que a gente está desmistificando esses mitos, né, propagados pela esquerda, aqueles que dizem que ele era um revolucionário, seria então a mesma resposta válida Não, para esses também? não, porque depende, porque o revolucionário é uma palavra muito ampla, né? Um revolucionário é aquele que faz uma revolução. Então, sempre que você traz uma mudança a um sistema, você revoluciona o sistema. Então, o termo revolucionários, ele não pode ser lançado na cisterna como uma coisa pejorativa. Então, depende do ângulo que você vê. Jesus revolucionou o mundo com a sua nova doutrina. Então, se você olhar por esse aspecto, Jesus foi um revolucionário. Agora, você vai querer comparar ele com o Che Guevara, aquele vagabundo, assassino, desgraçado? Che Guevara não foi um revolucionário. Che Guevara foi um genocida. Então depende de como você trata a palavra, que aspecto você está usando para julgar o termo. Entendeu? É isso. Perfeito. Pastor, olha só, nós temos aqui uma seguidora
que está dizendo assim: eu saí da live do presidente Jair Bolsonaro para assistir o pastor Sandro Rocha. Olha o poder desse pastor. Manda um recado aí para Eu falei para a galera, a gente estava conversando esses dias, né? E o pessoal falou assim: nossa, pastor, hoje eu acho que você já é o pastor que tem mais audiência na internet ao vivo, ninguém bate você, né? E eu brinquei, eu falei: se o presidente vacilar, daqui a pouco a gente passa ele, né? Porque nós já estamos passando de 10 mil ao vivo, né? Às vezes, dependendo do assunto, a gente chega a 14 mil pessoas ao vivo na nossa live, né? Eu brinquei, eu falei: se o presidente marcar, a gente vai atropelar ele aí, né? Então, Ó, já tem seguidor deixando de assistir o presidente para assisti-lo. Olha aí, ó. mas é melhor ficar lá, fica com o presidente, deixa nós aqui, vai ver o presidente que é melhor, você vai ganhar mais. Edu? Eu estou vendo aqui as perguntas e tem muita gente perguntando exatamente a mesma coisa, querendo que o pastor fale a respeito da opinião dele sobre os comunistas de modo geral. Eu acho que a gente já cobriu um pouco esse tópico. Se o pastor quiser acrescentar algo mais a respeito. Posso falar? Eu posso falar de história, posso falar de Stalin, a gente pode falar de Mao Tse Tung, a gente pode falar que o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas em silêncio. A gente pode falar hoje, eu vou te dar um dado, por exemplo, que a China é o maior país cristão do mundo, não sei se você sabe disso, né? Na China existem mais de 300 milhões de cristãos. 300 milhões. Todo mundo diz: o Brasil é o maior país cristão do mundo. Mentira! Nós temos 220 milhões de habitantes, né? E 90% ou 92% declara fé cristã. Na China são 300 milhões. Então a China é o maior país cristão. Como é que o comunismo faz para dominar o cristianismo? Mata eles. Mata eles. Então não existe crente comunista. Não existe cristão de esquerda. Isso não existe. É uma coisa controversa. Não existe. Ou você é cristão ou você é de esquerda. Porque ou você apoia o genocídio, a morte, o estupro, você apoia o Talibã, né, que estupra suas mulheres, que mata suas mulheres, que mata homossexuais, joga os caras de cima do prédio, entendeu? Você, que é o regime, né? O Talibã, a gente sabe que tomou o Afeganistão nas mãos da China, a gente sabe disso, quem fez tudo foi a China, quem armou eles, aqueles fuzis AK-47, o Kalashnikov que eles têm, quem construiu, quem fez foi a China, deu para eles, né? Então, o país comunista, a China, ele é como uma desgraça, né? Mas ele vai ser contido. Então, o comunismo é anticristão. O comunismo é anticristão. Pastor, olha pastor, só para complementar, Catita, só para concluir aqui essa questão, porque tem algumas pessoas também que estão colocando aqui que se identificam mais com a esquerda, mas ainda assim se dizem cristãs. Qual o caminho para essas pessoas, então? Que elas têm essa ideologia... Como é? Escuta uma coisa aqui. Escuta uma coisa que eu vou dizer para você. Eu vou te falar como pastor agora, tá? Como teólogo. Não vou te dar minha opinião pessoal de política. Eu vou falar como pastor. Jesus Cristo disse assim, ó: minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs são aqueles que ouvem a palavra do meu pai e a põem em prática. Como que um cara que torce pelo PT, que é a favor do aborto, responde para mim, a favor do aborto, a favor da invasão de terras, certo? A favor de uma série de coisas que contrariam de maneira direta a palavra de Deus. Direta a palavra de Deus. Então, como que uma pessoa pode dizer que é de esquerda e de Deus? A Bíblia diz que você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Jesus é muito claro. Então, quando você serve a Deus, você segue a palavra de Deus. Então, como que você pode apoiar alguém que é a favor do aborto? É simples. Como que você pode apoiar alguém que é a favor do casamento gay? Como que você pode apoiar alguém que é a favor da ideologia de gênero? Como você pode apoiar alguém que quer trocar o sexo do teu filho, que tem 11 anos, numa clínica ginecológica, sem o consentimento dos pais? Como você é a favor de uma ditadura que briga na justiça para dizer que quem tem o direito de ensinar o teu filho é a escola e não a família? Alguém que luta contra a família cristã.
que quer destruir a família, que não concorda com os valores cristãos. Como que você pode dizer que é cristão e apoia isso? Então, eu acho que isso aí é mais ou menos como aquele cara que apareceu na internet esses dias aí, que implantou uns bigodes de gato, umas orelhas de gato, né? E apareceu dizendo, eu sou um gato. Entendeu? Então ele é um híbrido. Ele não é um homem, ele não é uma mulher, ele é um gato. Né? Então, o cristão de esquerda, ele é um híbrido. Ele não é cristão, porque ele não segue a palavra de Deus e os ensinamentos de Jesus, e ele não é do PT, ele não é do PCdoB, ele não é de esquerda, porque ele diz que é evangélico. Então, na verdade, ele não é nem uma coisa nem outra, ele é um híbrido. Perfeito. Pastor, a minha pergunta mais específica é o seguinte: por décadas houve essa lavagem cerebral, marxismo cultural, gramichismo, que se espalhou pelo mundo, né, e no Brasil, essencialmente, e essas pessoas sofreram desse mal, padecem desse mal até hoje. Como trazê-las, então, para o caminho da luz, digamos assim, o caminho da verdade? Qual o seu método? O caminho da luz é correto você falar, tirar as pessoas. Jesus disse que ele veio como luz do mundo para tirar as pessoas da escuridão. A luz é o conhecimento, a escuridão é a ignorância. Então, o conhecimento livra as pessoas da ignorância. O Bolsonaro usa esse chavão, essa chave, né, e ele diz: conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando você olha qual é a verdade do Brasil, nós olhamos para o Lula, que era um pobre, desgraçado, bêbado, miserável, né, que cortou o seu dedo propositalmente, segundo colegas do trabalho, para receber uma aposentadoria e não trabalhar mais. E hoje ele é bilionário. E ele diz que é a alma mais honesta do mundo. Então, uma pessoa que acredita num cara desse, ele está na sombra, está no escuro. Aí, quando você assiste um jornal que preste, né, decente, e vê que o cara foi condenado em primeira instância, segunda instância, terceira instância, por mais de 20 juízes, e foi livrado no Supremo Tribunal Federal porque ele escolheu os ministros que estão lá, então é uma questão de capacidade de raciocínio. Quem pensa, né? Porque a escravidão está na tua mente. Hoje a escravidão não está na corrente. Ninguém mais está posto no tronco. Não. Hoje a escravidão está na mente das pessoas. Então o que as pessoas precisam fazer é abrir os seus olhinhos, né? E descobrirem que o Lula não é a Alice e que o Brasil não é o país das maravilhas. Eu acho que é muito fácil. E todo mundo está percebendo isso. Então, a ignorância que tomou conta das pessoas durante, como você disse, muitas décadas, né? Mas eu acredito que depois que a gente teve formulada a nossa Constituição, que é uma Constituição socialista, voltada para o funcionalismo público, né? E para as mazelas do país, a gente, depois de 85, a gente viu o nosso Brasil, já com o Fernando Henrique, indo na linha socialista, né? Indo numa linha socialista, trazendo as pessoas dentro de um pensamento que até bem pouco tempo todo mundo achava que o PSDB era uma coisa e o PT era outra. Hoje a gente vê o Alckmin fazendo uma conversa com o Lula e dizendo que vai ser o vice do Lula, quer dizer, está caindo as vendas, todo mundo está vendo quem é o PSDB. Então, ontem até eu estava falando sobre isso na minha live, e as pessoas diziam para mim, escreviam assim no YouTube: pastor, eu fui enganado pelo PSDB, eu fui enganado pelo PSDB. Por quê? Porque o cara acordou. Você acha que eles vão enganar ele de novo? Então, nós estamos vendo as pessoas serem libertas. Quem liberta é a informação. Quem liberta é o conhecimento. Quem traz a luz, né, de informação, que são pessoas como nós, que estão trabalhando com a informação hoje no Brasil. E hoje o YouTube, graças a Deus, apesar das críticas que todo mundo faz, mas eu vejo isso como uma coisa extraordinária. E quando você usa com sabedoria, porque quem não tem sabedoria, né, está com problemas aí muito graves, mas quem tem sabedoria para fazer as coisas está fazendo um estrago. Né? Então, basta que você abra a janela e deixe as pessoas verem a luz. Essa é a minha opinião. Perfeito. Catita? Pastor, aqui tem pessoas no nosso chat que falaram que saíram da Jovem Pan, saíram do jogo do Galo para estar aqui com o senhor. Olha o poder desse homem. E tem uma pergunta aqui do Petrucci, eu acho, saxofonista. Pergunta ao pastor: o Talibã quer ter um presidente. Seria esse o anticristo da Bíblia? Não. Não.
Na verdade, as pessoas hoje, por falta de conhecimento, como disse o nosso amigo Edu, né, as pessoas que vivem na escuridão trabalham com uma técnica que eu chamo de chutometria, né? Então, quando eles veem a luz da Bíblia, eles entendem, né? Desculpe que tem alguém ligando aqui para mim, me perdoe. É, quando eles veem a luz da Bíblia, eles percebem, né? Que a Bíblia fala que esse cara viria da Babilônia, que a Babilônia era onde hoje é o Iraque, né? Então, ele vai vir do meio do Islã, o anticristo. E que ele não pode se manifestar na Terra enquanto o Espírito Santo aqui ainda estiver. O apóstolo fala isso na carta aos Tessalonicenses. Então, o anticristo só vai ser revelado. A Bíblia diz que ele não pode se revelar. Então, ninguém sabe quem é. Só pode se revelar depois do arrebatamento da igreja. Então, a gente tem, né, tem tempo ainda para ver isso aí acontecer. Isso é nada a ver. Agora, eles são anticristos, né? Anticristãos, né? Se você for lá, eles te matam. Então, são representantes diretos, vamos dizer assim, mas não necessariamente o cara, né? Só estão na mesma linha de raciocínio e pensamento. Eu perdi o nome aqui, só um pouquinho, Edu, deixa eu terminar. Eu perdi o nome da sua ovelha, que falou assim, pastor Sandro Rocha deveria fazer uma live com o presidente Bolsonaro. Eu só quero dizer que se o pastor for fazer essa live com o presidente e não me convidar, vai ter briga. Quem me dera, né? Quem me dera, né? Quem me dera. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. Vamos trabalhar para isso. Antes da última pergunta que eu vou fazer aqui, eu queria convidar todo mundo que está nos assistindo, está uma audiência maravilhosa, que se inscrevam aqui no canal, que sigam o pastor, que nos sigam todos nas nossas mídias sociais, no meu canal independente, no canal do Rubens, nosso colaborador, da Catita. Estamos todos aqui para passar informação para vocês. Pastor, eu queria perguntar agora, para finalizar minha última pergunta, quais são os seus projetos para 2022? O que o senhor espera do novo ano que está por vir? E quais são as suas pretensões políticas, se as tem? Pretensão política, não, né? Eu sou pastor, optei em ser pastor, eu já trabalhei na política e saí dela, né? Como eu disse para você, eu fui assessor político durante uma parte grande da minha vida, tenho isso por profissão, então tenho a política na minha veia, porque eu gosto, isso é uma mosca que pica a gente e não sai nunca mais, né? Ok, mas pretensão política não. Agora, certamente vou apoiar alguém, né, para deputado federal, para deputado estadual, né, eu faço questão sempre de falar, entendeu? Eu quero aqui, numa outra oportunidade, falar sobre o Rafael Greca em Curitiba, né, o cerceamento que o Rafael Greca está fazendo às igrejas em Curitiba, com a não liberação de alvará, né, com a não liberação de alvarás. É uma dificuldade gigantesca para as igrejas conseguirem um barracão, porque a prefeitura não libera mais alvará para a igreja em barracão, tem que ser construção própria, né? Então o Greca está cerceando as igrejas, né? Então, enfim. Então eu tenho isso. E para mim, Edu, você não me conhece ainda, mas à medida que você me conhecer, você vai ouvir eu falar sempre que 2022 está muito longe. A gente tem muita coisa para acontecer em 21 ainda, muita coisa, né, para acontecer. E se chegarmos lá, né, se eu chegar lá em 22, daí eu penso que eu vou fazer. Então, mas por enquanto, eu estou mais preocupado com o que eu vou jantar agora do que com amanhã, por exemplo, entendeu? Que eu estou com fome, mas é isso aí, cara. 2022 está muito longe ainda, sacou? Muito longe. Tem muita água para rolar debaixo da ponte até 22 aí. Beleza, obrigado. Amiga? Eu vou deixar o pastor ir jantar, né? Até porque nós já estamos em cima do nosso horário e homem com fome é complicado, né? É complicado. Então, não vamos deixar o pastor nervoso. Mas antes eu gostaria de dar as minhas considerações finais e segurar os meus olhos marejados, pastor, pela sua humildade em estar aqui conosco. Como eu falei no início, nós somos pequenos diante do mundo, mas grandes diante de Deus, e o pastor estar aqui conosco é uma honra que não sabe que preenche o nosso coração, nos alegra a alma. Eu não sei, me faltam palavras para lhe agradecer esse momento. Espero tê-lo aqui outras vezes
Vamos falar do Rafael Greca, que eu também tenho as minhas ressalvas com relação a ele, a postura dele, o governo dele aqui em Curitiba, na prefeitura. Mas, assim, quero lhe agradecer as suas ovelhas que estão aqui, o nosso chat, acho que nunca foi tão animado como está hoje aqui com as suas ovelhas. Lhe agradeço imensamente e espero ter a oportunidade de tê-lo aqui mais vezes, porque, assim, é uma aula de política, é uma aula de religiosidade, é uma aula de humanismo, e isso, assim, não tem palavras que eu possa usar para lhe agradecer. Então, encerro aqui a minha parte agradecendo ao pastor, agradecendo ao nosso Deus, agradecendo às suas ovelhas, e é isso. Edu? Eu quero agradecer imensamente a presença do pastor, a paciência com as minhas perguntas, perdoe a minha ignorância. Imagina. Então, muito obrigado mais uma vez. As nossas portas estão sempre abertas aqui e eu espero que nós tenhamos muito mais oportunidades de conversar com o senhor. Muito obrigado. Com certeza a gente vai ter, é uma opção minha, né, em estar ajudando todo mundo, entendeu? Eu tenho esse desejo no meu coração e tenho feito live sempre que eu posso com a nossa galera que é da direita, né, para ajudar. Assim, faz 2 semanas eu fiz com um menino lá de Pernambuco, fiz com o Frank esses dias, né, e faço uma vez por mês, me comprometi de fazer com ele e tal, a gente vem, conversa, bate papo, gosto muito disso, acho que é muito salutar, é bom, é saudável para todo mundo, e assim a gente vai se conhecendo, né, assim a gente vai se conhecendo, eu acho muito legal, acho uma oportunidade muito boa, na verdade que quero agradecer pela oportunidade, peço desculpa até pelo atraso, porque hoje eu precisei, né, sair, cheguei agora há pouco em casa, saí 8 horas da manhã, eu cheguei agora há pouquinho, tomei um banho rápido aqui, né, e vim para cá para a gente não se atrasar. Mas estou sempre à disposição, né, sempre à disposição, sempre que vocês quiserem a gente vai estar junto aí e vamos estar conversando, sempre que eu tiver tempo vai ser sempre uma alegria poder conversar com vocês e compartilhar um pouquinho daquilo que a gente tem com todo mundo, né, eu acho que isso é a parte legal da nossa vida, né, a gente compartilhar conhecimento, a gente compartilhar alegria, né, e a gente poder dar risada junto. Não tem nada melhor, né? Só faltou um churrasco e um mate, né? O resto tá tudo aí, né? Um Mas beijo pra pode me vocês. chamar, mas o pastor pode me chamar que eu vou, não tem problema nenhum. Um beijo para vocês. Ainda mais temos aí o furacão, né, para a gente comemorar tantas Eu vitórias. espero que Então, esse mês comemoremos de novo, né? Estou na expectativa aí, né? Esse mês, inclusive, eu exatamente. comprei uma polenta branca aí, já está preparada já, né? Um fubá branco aí para fazer uma polenta, já está aí meio que preparado. Nossa panela de ferro, a pá de bambu, né? Já está ali preparado também. Né? Queremos comer uma polenta com frango aí esse dezembro, né? Se Deus quiser. Espero que Que bom. consigamos. Então, a gente está junto quando precisar, eu estou aqui, tá? A gente vai marcar e vamos marcar um outro dia, vamos falar de novo. Eu acho que foi bem legal. E assim a gente vai conversando, caminhando e ouvindo a canção, tá? Um beijo para vocês. Perfeito. Deus abençoe todo mundo. Deus abençoe Amém. todos nos assistindo. Fica mais um minutinho fora do ar, pastor, por favor. Então, Ok. pessoal, só para lembrar, nossa live vai ser reprisada na rádio amanhã. Foi um grande prazer ter o pastor aqui. Acompanhe novamente. Se conhece alguém que perdeu, recomende a live. Se inscreva nos nossos canais. Fiquem todos com Deus, todos muito bem. Até a próxima. Até mais.